Bem-vindo, pessoal do nono ano, a mais uma videoaula com o professor Raul. Dessa vez eu vou trazer uma correção referente à atividade que eu deixei para vocês na semana passada e vamos dar início ao estudo do Teorema de Pitágoras. Então, logo na primeira situação, a gente traz uma situação bem curiosa, a gente toma muito cuidado com o enunciado da questão para a gente não cometer um errozinho aqui. Mas vamos lá, que na hora que eu for resolver aqui, vocês vão ficar atentos. Observe que traz o seguinte: podemos construir uma câmera fotográfica rudimentar inserindo um filme fotográfico em uma caixa de sapatos com um pequeno orifício em uma de suas faces. Beleza, essa é a caixinha que ele está dizendo. Quando a luz entra pelo orifício, uma imagem invertida, olha só, isso aqui é importante, viu, pessoal? É produzida sobre o filme. Tá? É importante já comentar aqui logo de cara que acontece o seguinte, né? Então é o seguinte, quanto mais longe ela está, não é isso? Então quer dizer o quê? Que a imagem ela vai ser o quê? Menor. Quanto mais próximo, maior vai ser a imagem, tá certo? Então vamos lá. Olha só o que acontece. Suponha que você quer fotografar um quadrado com dimensões de 30 centímetros de largura por 45 centímetros de altura. Nessa câmera improvisada com profundidade de 20 centímetros, como aparece aqui. Qual deveria ser a distância x entre a caixa, o orifício e o quadrado para que fosse produzida uma imagem de 2 centímetros por 3 centímetros? Então, observe o que aconteceu aqui. As medidas, da figura diminuíram. Então, quer dizer que se diminuíram, quer dizer o quê? Que essa caixa vai estar o quê? Mais longe. Então, quanto mais longe, menor vai ser a imagem. Quanto mais próximo, maior vai ser a imagem, tá certo? Produzir. Então, vamos lá. O que a gente vai fazer aqui? Observe, eu peguei aqui, ó, 20, que é essa, vamos supor assim, é a altura desse triângulozinho que está aqui, tá vendo? Se você observar esse 20, que é o comprimento da caixa, é a mesma coisa da altura desse triângulo amarelo que está aqui dentro, ó, pessoal. Está para x, onde x é a distância que ele quer encontrar, se você observar também a altura desse triângulo amarelo aí, tá certo? Aqui que está o tchan da questão. Observe que o correto aqui deveria ser 30 está para 2. Só que aqui está invertido. Por que está invertido? Porque a questão diz uma imagem invertida. Tá? Então, esse é o grande na questão. Por isso que eu falei logo no começo, Falei, olha, essa informação é importante, tá? Então, esse é o grande tchan para resolver a questão. Beleza? Então, observe que eu peguei as medidas correspondentes. Eu peguei 30 centímetros de largura, tá vendo? E 2 aqui também de largura. Só que observe, eu inverti a posição, tá vendo? Por quê? Porque o enunciado diz que a imagem é invertida. Então, efetuando a multiplicação cruzada, nós vamos ter o quê? 2x é igual a 600. E se eu pegar 600 e dividir por 2, vai dar 300 centímetros. Ou, se você preferir, 3 metros, tá certo? Na letra B, a gente pode utilizar a letra A para responder a letra B. Observe. Se a imagem produzida fosse de 4 por 6 centímetros, se eu comparar as medidas encontradas na letra B, elas são exatamente o dobro da medida do item A. Isso quer dizer que a figura da letra B ela está mais próxima. Observe, como essa aqui é o dobro dessa e como ela vai ter que estar mais próxima, quer dizer que a distância dela ao orifício da caixa vai ser a metade da distância do item A. Então, se o item A a distância foi 300, quer dizer que meu item B vai ser quanto? 150, beleza? Raul, eu não entendi essa questão. Então, se você não entendeu, aí eu vou deixar para vocês como exercício a seguinte situação. Como é que você vai fazer esse item B? Você vai montar do mesmo jeitinho que está aqui, tá vendo? 20 está para x é igual. Só que esse 2 aqui, o que acontece? Esse 2 você vai trocar por esse 4, ó. Tá certo? Aí você faz como exercício a letra B dessa forma para você poder entender, beleza? Abraço. Pessoal, daqui para frente não vai precisar mais inverter nada, tá? A gente vai só aplicar a parte silêncio de triângulo do método convencional que a gente resolve as questões, ok? Então, olha só o que acontece na questão 15. Para fotografar uma estátua de 1,80 m de altura, um fotógrafo colocou sua máquina fotográfica a 3 metros de distância da estátua. O diafragma dessa máquina está a 2 centímetros do filme. Qual será a sua altura da estátua na foto? Então, é só aqui a semelhança de figuras, Então, o que foi que eu peguei? Um detalhe importante. Observe que as unidades medidas têm em metros e essa aqui está aqui em centímetros. Então, eu passei essas duas unidades aqui para metros, tá? E passar para metros é multiplicar essas medidas aqui por 100 ou deslocar a vírgula duas casas para a direita. Por isso que ao invés de aparecer 1,8 apareceu 180 e ao invés de aparecer 3 apareceu 300. Então você pega as medidas correspondentes e monta
uma relação, ó, 1,8 de altura, que é 180, x é a altura que eu quero encontrar. 300 é a distância lá da estátua e 2 é a distância do diafragma. Pronto, a distância com distância e a altura com altura, certo? Beleza. Feito isso, ó, o que acontece aqui? Ó? Aqui eu simplifiquei por 2. Então aqui vai dar 150, certo? E aí eu fiz a multiplicação cruzada, lembrando que como aqui eu simplifiquei ficou 1, não é isso? É feita a multiplicação cruzada e agora só dividir 180 por 150 que vai dar 1,2, certinho? Então, resumindo a anunciada, eu tenho esse desenho aqui, vamos dizer assim, e ele quer encontrar duas medidas. Na letra A, ele quer encontrar a medida de A', que é essa medida aqui, tá? E na letra B, ele quer encontrar a distância de B para I. Então, bora para o próximo slide. Indo aqui para resolver a letra A, pessoal. Então, olha só, aplicando a semelhança de triângulo, ó, 8 está para 10, assim como x, que é essa medida aqui, ó, está para 7,5, certo? Então, multipliquei cruzado aqui, ó, 10x é igual a 8 vezes 7,5, que é 60. 60 dividido por 10 vai dar quanto? 6. Então, já descobri a primeira medida, certo? Vamos para a letra B. Então, olha lá, o 8, continuei, repeti, ó, 8 está para 10, tá vendo? Agora ele quer descobrir essa medida aqui, ó, tá vendo? Assim como 10 está para y. Multipliquei cruzado de novo, 8y é igual a 100, y é igual a 12,5, beleza? Então, questão 17, eu tenho duas situações, então uma foto A e uma foto B. A foto A tem medidas 5 e 8 e a foto B 5 e 6. Aí ele diz que ele vai aplicar ou redução ou ampliação da foto, né, de acordo com essas medidas, e ele quer descobrir qual foi a taxa de redução, né, ou de ampliação, e se for possível, né, de acordo com o que foi passado aqui, fornecido em cada item. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai encontrar a razão entre a figura original e o que ele forneceu. Essas razões têm que ser iguais. Sendo igual, praticamente a gente resolveu a questão. Então, vamos lá. Olha só o que acontece. Então, vamos lá. Detalhe importante, como ele quer aqui em porcentagem, tá, gente? Para eu adiantar já, foi o que eu fiz aqui. Eu já estou multiplicando essas medidas aqui por 100, porque a resposta aqui já vai me dar porcentagem, beleza? Então, ó, multipliquei esse cara por 100, dividi por 5, que é a medida da A, tá vendo? Ó? 14 por 100, dividir por 8, que é da medida A também, tá vendo? Aqui no caso, largura e comprimento, e aqui é largura e comprimento. Então, tem que comparar. Observe que no primeiro item, na primeira informação, não é possível, porque a razão foi diferente. Então, essa razão tem que ser igual, beleza? No item 2, olha lá, 315 dividido por 5 e 504 dividido por 8. Mais uma vez, lembrando que eu multipliquei por 100 para eu poder encontrar a resposta já em porcentagem. Então, observe, como a razão é igual, essa aqui, ó, observe, já me deu a porcentagem, ó, 63%. Então, houve o quê? Uma redução. Por que houve uma redução? Porque o percentual foi menor do que 100%. Vamos lá para o item 3. Olha só o item 3, ó, 1070 sobre 5 e 1712 sobre 8. Observe, 214. Aqui houve uma ampliação, né? Isso, e a taxa foi de 214%, certo? Lembrando que se você quer saber qual o percentual de redução, nesse caso o percentual de redução aqui foi de 37%, né? Isso? E o percentual de redução aqui foi de 114%. Ou melhor, de ampliação aqui foi 114%, certinho? Vamos pro próximo. A mesma coisa aqui, tá, gente? Agora só que eu tô pegando as medidas da B. As medidas da figura B são 5 e 6, tá? Largura e comprimento. Lembrando que eu sempre estou multiplicando essas medidas por 100 para eu já obter a resposta em porcentagem. Então, aqui vai ser 127%. Quando está acima de 100%, houve uma ampliação, certo? Figura 2, as razões diferentes. Então, aqui não é possível, tá? Quando as razões são diferentes, quer dizer que a 2 não é possível fazer esse procedimento nem de ampliar nem de reduzir. E no item 3 houve uma redução, né? E a taxa de porcentagem foi de 23%. Então, mais uma vez, se você quer descobrir qual foi o percentual de aumento aqui, qual foi o percentual de ampliação aqui, 27%. Qual foi o percentual de redução aqui? O percentual de redução foi de quanto? 77%, tá certo? Mas aqui ele não quer o percentual de aumento nem o percentual de redução. Ele quer saber qual foi a taxa aplicada. Então, essa aqui já é a resposta direta, tá? 127% e 23%. Pessoal, essa questão 18 talvez seja a mais interessante da atividade, né? Então, resumindo o enunciado, ele quer encontrar essa medida EF, e vocês vão perceber que eu vou chamar ela de H, tá certo? Então, pegando esse desenho aqui, ampliando ele, né, é perceptível que esse triângulo aqui, azulzinho, e esse outro azulzinho aqui, eles dois são semelhantes pelo caso A,
E comparando essa medida com essa, né, que são lados correspondentes, eu sei que as medidas desse triângulo maior é o dobro das medidas desse triângulo menor, certo? Então, observe como é que eu vou fazer aqui, tá? Se eu chamar esse ladozinho de x, esse aqui vai ser o dobro e vai ser 2x. A mesma coisa que está aqui, se eu chamar esse cara de y, esse aqui vai ser 2y, tá vendo? Então, está respeitando a lógica da semelhança que eu apresentei para vocês no início da questão, tá vendo? Como esse cara aqui é 10 e é 5, as medidas desse triângulo aqui tem que ser o dobro desse. E tá batendo, tá vendo? 2x, x, 2y, y. Então, com isso a gente vai conseguir resolver a questão. Ó. Chamando essa medida de h, o que eu vou levar em conta aqui, gente? Eu vou levar em conta ó, esse triângulo aqui, ó, ABC, tá vendo? Certo? E o outro triângulo que eu vou pegar é o EFC. Beleza? Então, eu tenho esse triângulo grande e esse pequeno. E eles são semelhantes pelo caso AA. Tá certo? Então, de posse disso, a gente sabe que a razão entre os seus lados correspondentes são iguais. Então, observe. Ó, 10 está para H, como está aqui. Assim como ó, esse lado todo, ó, 3y, tá vendo? Ó, 3y, que é 2y mais y, está para esse lado menorzinho aqui, que é quem? Y, ó. Tá vendo? Aí esse y já posso simplificar com esse y aqui. Aqui vai ficar o quê? 1. Efetuando essa multiplicação cruzada, nós teremos o quê? Que 3h é 10 e h vai ser o quê? 10 sobre 3. Vamos dar início agora, pessoal, ao estudo do Teorema de Pitágoras, tá, gente? Que é um teorema que se aplica apenas a triângulos retângulos. Lembrando que triângulos retângulos são aqueles triângulos que possuem um ângulo reto, ou seja, um ângulo de 90 graus. O que diz o Teorema de Pitágoras, né? Diz que em qualquer triângulo retângulo, não importa qual ele seja, não é isso? A soma dos quadrados das medidas dos catetos é igual ao quadrado da medida da hipotenusa. Então é o seguinte, eu tenho aqui esse triângulo retângulo, tá? Nós temos que a hipotenusa, porque é oposto ao ângulo de 90 graus. Então, B e C são catetos desse triângulo. Então, o que diz o Teorema de Pitágoras? Tá vendo? Ó? O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Vamos para os exemplos, tá? Primeiro exemplo, ele quer descobrir o valor de A aqui, exemplo clássico, sua aplicação de fórmula, né? Isso? Ó, Teorema de Pitágoras e substituir. Lembrando, tem que tomar muito cuidado, tem que observar quem é a hipotenusa. Nesse caso, é o A. E aí o 4 e o 7 são catetos. Tanto faz se eu chamar o 4 de B ou de C, isso não importa. O importante é você identificar de forma correta a hipotenusa, tá certo? 4 ao quadrado, 16, 7 ao quadrado, 49. A soma deles dois é 65 e esse quadrado vai para lá em forma de raiz. Como 65 não tem raiz exata e nem adianta fatorar, né, porque é produto entre dois números primos, vai ficar nisso mesmo, certo? Próxima situação, observe mais uma vez, quem é a hipotenusa? O x. Lembra que ele é minha hipotenusa, então ele que vai fazer o papel de A lá naquela minha formulazinha que eu passei para vocês, certo? Então, observe, aqui é o Teorema de Pitágoras, a formulazinha, não é isso? B, 1 e C, 2 raiz de 2. Então, 1 ao quadrado é 1. O que é isso aqui elevado ao quadrado? É 2 ao quadrado, que é 4. E quando eu pegar a raiz de 2 ao quadrado, esse quadrado elimina a raiz, por isso que esse 2 saiu, certo? 4 vezes 2, 8. Mais esse 1 aqui vai dar quanto? 9. Esse quadrado vai em forma de raiz, e a raiz de 9 é quanto? 3. Então, quer dizer que a hipotenusa aqui mede 3. Próximo exemplo, pessoal. Observe aqui que o 20, que está oposto ao ângulo dado, ele vai ser a minha hipotenusa, correto? E aqui os catetos, eles são o quê? São iguais, não é isso? Então, vamos lá. A ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado, que é o Teorema de Pitágoras. Observe que minha hipotenusa, como diz a questão, vale 20. E os dois catetos valem c. 20 ao quadrado, 400. c ao quadrado mais c ao quadrado, 2c ao quadrado. Observe que eu somei, mas os expoentes, tá, gente? A gente repete. Esse 2 que está multiplicando c, dividiu 400 e ficou quanto? 200. E esse quadrado do c foi para lá em forma de raiz, certo? Como a raiz de 200 não é exato, aí a gente tem o processo de fatoração, que com certeza vocês viram com o professor Júnior, né? Só que tem algumas questões que eu gosto de utilizar esse método que eu fiz aqui, tá? É tentar encontrar o produto de dois números, né? Onde um deles tem raiz exata, né? Que é uma forma de escrever o número inicial, que no caso seria a raiz de 200. Então, é um método que, a princípio, ele parece ser difícil, você acha que vai perder tempo,
Mas à medida que você vai treinando esse método, você ganha muito mais tempo do que fazendo o método da fatoração. É óbvio que o método da fatoração ele te dá muito mais segurança, mas aí você fica à vontade a utilizar o método que você achar melhor, pessoal, tá certo? Mas treine isso aqui que vai ganhar tempo também, tá? Quem tiver facilidade e sentir confiante, treine esse método que é muito interessante. Vocês vão perceber que na maioria das minhas questões, né, que tiverem raízes não exatas, eu vou utilizar esse método para achar raiz. Então, voltando para a resolução, observe. 200 é a mesma coisa que 100 vezes 2. Só que 100 tem raiz quadrada. Qual é a raiz quadrada de 100? 10. Como 2 não tem raiz quadrada, ele fica na raiz. Ó. Então, C vai ser 10 raiz de 2. E com isso a gente finaliza, né, essa parte inicial de Teorema de Pitágoras. Né? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida vocês deixam lá para mim. E um grande abraço e lembre-se de fazer atividade. Valeu!